Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais um CutCast aqui na 14ª Feira do Livro de Cravinhos. E agora eu tô aqui de frente com a nossa amiga, parceira, professora e patronesse da 14ª Feira do Livro de Cravinhos, Dona Marli de Paula Meneghelli. Tudo bem, Dona Marli? Tudo bem, querido. Bom dia. Bom dia. Dona Marli, eu queria que primeiramente a senhora falasse um pouco como que a educação entrou na sua vida até a senhora se tornar professora. Olha, quando eu cheguei em Cravinhos, porque eu não era nascida aqui, eu fui estudar em Ribeirão Preto. E naquela época existia escola normal, né, que preparava os professores. E fazendo o curso, isso me incentivou a dedicar a minha vida à educação, a ensinar, né? E foi aí que eu comecei, nesse momento. E daí cheguei em Cravinhos, fiz vários cursos. Ingressei na rede pública, na escola estadual e fui para São Paulo, Barueri. E aí foi um momento de muitos desafios na minha vida. Por quê? Lá eu ficava durante toda a semana, né, a Sim, semana inteira sim. e sem família. E só vinha nos finais de semana, deixando aqui marido e filhos pequenos. Depois de lá, consegui remoção para Cravinhos, onde permaneci nas escolas estaduais, depois municipais, e cada dia mais foi crescendo esse desejo de ensinar e aprender junto com os alunos. Ô, dona Marli, e o pessoal tem uma grande admiração pela senhora por ter sido professora, mas em especial por ter sido secretária de Educação e Cultura, né, da cidade de Cravinhos, e também por ter sido diretora da escola Professor Fernando Campos Rosa. Como que foi essa época, de ser diretora do Fernando Campos Rosas? Na época, também fui convidada. Meu cargo não era um cargo de concurso, né? Foi um cargo de confiança e fui para lá como diretora, onde fiquei durante todo o tempo até me aposentar. E como que é essa trajetória? Quais foram os momentos principais dessa sua trajetória, dona Marli? Como que a senhora vê a trajetória da senhora como professora? Como professora, Isso. como professora também estive em sala de aula, aqui em Cravinhos, participei, fui dar aula em quase todas as escolas rurais na época. Depois dei aula no João Nogueira, fui estagiária no Souza Campos, né? Depois, finalmente, no Campus Rosa, que estou falando onde me Sim. aposentei. E foi uma trajetória, assim, muito legal que eu fiz na educação, sempre valorizando meus professores, amando o que faço, gostando dos meus alunos, né, que sempre estavam presentes comigo. Foi assim. Ô, dona Marli, como que surgiu o convite, né, para a senhora assumir uma secretaria tão importante, né, no município? É, Porque é o que eu falo, tudo começou ali, né, em ali. 2001, 2002 em diante, né? Então, depois já de aposentada, né, na rede estadual, eu recebi esse convite, que para mim me surpreendeu muito, pelo José Carlos, né, o Boi. E foi uma surpresa muito grande. E quando ele me convidou, ele disse: "Se estou aqui, não é à toa, é porque eu recebi de toda a comunidade, de todos os professores, de toda a rede, assim, que eles têm uma admiração muito grande pela senhora na educação. Então eu gostaria que a senhora fosse a minha secretária da educação". E eu fiquei muito feliz com o convite. E comecei aí um trabalho árduo, né, assim, bem trabalhoso, mas gratificante. E depois a senhora acumulou ainda educação e cultura, né, dona Isso, e Marli? na época era educação e cultura, que não foi fácil, mas que me deixou um legado muito importante e considero muito bonito. Não, com certeza. Eu acompanhei desde o começo, né? Estava me formando, mas acompanhei desde o começo. Esse trabalho que a senhora sempre fez lá atrás, hoje dá grandes resultados aqui, né? No futuro, né? É. E também pude contar com uma equipe muito boa, porque sabe que a gente não faz nada Nada sozinho, com sozinho. certeza, né. É verdade. Mas eu pude contar com grandes educadores também,
né, uma equipe muito boa que me ajudou muito em toda essa trajetória. Dona Marli, quais foram os maiores desafios nessa sua caminhada como educadora? Então, até já falei que o maior desafio meu foi viver fora, né, uns tempos, 6 meses eu Sim, fiquei em São Paulo, sim. deixando família, marido e filhos aqui. Eu É, acho que foi o maior desafio, foi uma superar isso. Só superei mesmo pelo amor à educação, né, esperando o retorno de voltar para Cravinhos. Dona Marli, como que foi o convite para ser patronesse dessa 14ª Feira do Livro? Nossa, aí foi a maior emoção que eu tive na minha vida. Quando você já considera, assim, por exemplo, missão cumprida, né, tudo, você receber um convite desse, para mim foi um momento muito especial, que fechou com chave de ouro a minha trajetória. Não, ainda tem muito a se fazer aí, Dona Marli. Dona Marli, também a senhora, vem fazendo um trabalho, de forma assistencial voluntária, tanto, na costura lá Filomena de Gasperi, né, no grupo Filomena de Gasperi, como no Lions Club, né. É, Então eu queria que a senhora explicasse como que é, a senhora fazer esse trabalho voluntário é. também. O meu trabalho voluntário da costura e bordado, né, coisa, Sim. é no Lar São Vicente de Paulo. Ah, tá, no Lar São Vicente. É, onde a gente participa todas as quartas-feiras Sim. com outras integrantes de bordado, a gente confecciona peças que depois a gente faz um bazar uma vez por ano, e esse bazar que já se tornou tradicional em Cravinhos, a renda é revertida para os idosos do Asilo São Vicente de Paulo. Ah, legal. E E aí do Lions, a senhora então, do também Lais, então, uma trajetória muito muito grande, né. É um trabalho maravilhoso, onde a gente trabalha em conjunto, onde a união faz a força, e no Laios também, eu já fui presidente do Laios, sou domadora, hoje sou leão, que o termo que nós que usamos, usa companheira leão, sim, e agora vou até receber uma homenagem também do Lions Club, do legal, Lions Internacional, né, Melvin Jones, que valorizando todo o trabalho que a gente presta no Lions de Cravinhos. que Isso para bacana. mim também está sendo, neste ano, muito importante, porque estou recebendo essa homenagem este ano. Cheio de homenagem então, Cheia de homenagem, pa só homenagem, parabéns, graças a parabéns Deus. por mais essa homenagem que a senhora vai receber pelo Lions. A gente Isso, acompanha também o trabalho da senhora há muito tempo, né, é, no clube de serviço, né, do é. Lions. Parabéns. Dona Marli, existe alguma história engraçada aí durante essa sua trajetória, dentro da sala de aula ou fora dela mesmo? Olha, existe uma história que eu sempre conto, que quando eu comecei a trabalhar, isso foi no João Nogueira. Eu recebi uma sala de aula de jovens adolescentes, né, e que eles eram muito, assim, rebeldes, de coisas de adolescente. Sim. E eu falou assim: "Você precisa entrar com muita firmeza". Eu entrei achando, né, que eu fosse ser a tal, então conversei com os alunos, eles começaram com gracinha, peguei alguns e falei assim: "Fiquem na janela refletindo sobre o que vocês fizeram". E eles me responderam: "De que lado que a senhora quer que a gente fique? Do lado esquerdo ou do lado direito?". E aí eu achei assim, eu falei: "Nossa, a gente aprende com os alunos", porque aprendi neste momento que ser autoritária não leva a nada, a gente tem que passar a autoridade e respeito. E isso me marcou muito, eles perguntarem isso para mim, que lado que eu queria que eles ficassem. Tá vendo? Foi É assim, o momento, né. foi o momento. Dona Marli, uma outra questão, a senhora deve ler muitos muitos livros, né, principalmente livro físico. Como tirar essas crianças da tela, levar, né, tirar de frente das telas e levar para as crianças terem mais esse hábito de leitura de livro físico. Então, eu acho que a gente tem que permanecer as bibliotecas, assim, ativas, né, incentivar esses alunos e fazer sempre com eles uma leitura no dia a dia, estimular a leitura e conscientizar em cada um deles o hábito da leitura, para que eles saibam que a leitura é muito importante para o desenvolvimento pessoal deles, né. Sim. Ô dona Marli, uma outra coisa, qual livro que a senhora indicaria? Tem um livro, assim, aquele livro: "Não, esse eu não esqueço, esse é uma indicação que eu faço para todo mundo"?
Nossa, se falar em livro que da minha época eu não esqueço, que eu não sei se poderia estar indicando hoje, Sim. que os tempos já passaram, foi Inocência. Inocência. É, A senhora não esquece desse livro, não não? esqueço desse livro. Teve algum momento assim, lá atrás, que a senhora ficou marcado? Por que que ficou marcado esse livro? Pela própria pela própria história Ah, que tá. Pela própria história dele, né? sim. E como, ô dona Marli, eh, as pessoas, principalmente as crianças, né, como elas se interessarem a virem à Feira do Livro aqui de Cravinhos, sempre que elas vêm com as escolas, mas elas podem voltar com os pais. Sim. Os pais devem motivar essas crianças para virem assim, não só na Feira do Livro, mas procurar uma biblioteca, procurar esses outros, equipamentos. Eu acho que eles têm que incentivar, comprar os livros, incentivar as crianças a ler, contar a história para eles, fazer algum momento em casa, com a família, o horário de leitura, para que eles vá adquirindo esse hábito. E qual que é a importância que a senhora vê a leitura e o rádio, que é o É, tema, né, da Feira do Livro. Como que a sim. senhora vê a leitura e o rádio? Qual que é a importância? Se teve importância maior lá atrás ou É. agora? Então, acho que os 2 são muito importantes, né. Na época, o rádio mostrou, assim, um grande conhecimento para todo mundo, aquela vontade de ouvir, né, de ouvir histórias, e hoje, o livro que mantém aí vivo toda essa memória também. Qual a mensagem que a senhora deixaria para o pessoal que quer iniciar na educação, né, quer se formar, iniciar em educação, seja ela como pedagoga, como professora, como seja na área da educação. Qual que é a mensagem que a senhora deixa? E a dica, né? É, eu deixaria essa mensagem: "Não tenham medo de ser educadores", né. Eh A educação é tudo na nossa vida. Se vocês, através da leitura, se vocês conseguirem ter uma boa formação, vocês vão ser pessoas na educação que pode passar esses conhecimentos a muitos outros, e isso é muito gratificante. Como que a senhora vê a educação de antigamente e a educação hoje? Qual o comparativo que a senhora poderia fazer? Fazendo parte, assim, da minha pessoa, eu vejo assim, antigamente a gente conseguia tudo muito na raça, não tínhamos tantos recursos tecnológicos como temos hoje, e tudo funcionava muito bem, Com certeza, né. com certeza. Deixamos aí um legado que a gente pode, eh, dar continuidade e saber que isso é muito importante mesmo nas nossas vidas. Dona Marli, queria que a senhora olhasse ali naquela câmera ali e convidasse o pessoal para vir para a Feira do Livro de Cravinhos agora em 2026. Nesse momento, eu convido a todas as pessoas que ainda não estiveram aqui na Feira do Livro, que venham fazer uma visita, que adquiram os livros que aqui estão, porque através deles podem, eh, podem estimular as crianças, os filhos, a uma leitura mais consciente, tornando-os, assim, verdadeiras pessoas. Crescimento. Obrigado, Dona Marli, por ter aceito esse convite para o nosso CultCast, que está começando hoje, hein, Dona Marli? A senhora é privilegiada que está começando hoje. E convido a todo mundo que está aí assistindo a gente, né? Tanto no YouTube da Prefeitura, como no Instagram da Secretaria de Cultura e Turismo, que venham aqui para a Feira do Livro, para a 14ª Feira do Livro de Cravinhos. A programação das 9 até as 17 horas, de hoje, dia 4, até o dia 7 de agosto. Obrigado a todos, obrigado, Dona Marli, mais uma vez, Eu é que por ter agradeço. aceito o convite. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima. Valeu!